Bom dia! Que Deus e os céus te guarde nesse dia. Guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde a sua família. Este é o dia que Deus fez para nós, sábado. Deus abençoando as nossas vidas com um dia lindo como está amanhecendo este dia. Tá friozinho? Está. Mas é o dia que Deus fez para nós. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida neste dia. Você que está aqui no Facebook. Bom dia, queridos! Bom dia, bom dia! Aqui no Instagram também, já temos aqui o pessoal entrando. No YouTube, que Deus abençoe a sua vida, você que está assistindo aqui pelo YouTube também. Que alegria podermos agradecer, né? Iniciar o dia com ações de graças. Que alegria poder iniciar um dia com ações de graças, com gratidão. Por mais um dia que Deus está nos presenteando nesta manhã. Que Deus te abençoe. Estamos iniciando o nosso momento devocional. 31 dias devocionais, 31 dias de domingo a domingo aqui às 7 da manhã, consagrando o nosso dia a Deus, meditando na palavra poderosa do nosso Senhor. Bom dia, Sônia, Franciele, bom dia, que Deus te abençoe nesta manhã de sábado. Você que ainda vai trabalhar este dia, que seja um dia abençoado de trabalho. Você que vai estar em casa com a sua família, que Deus abençoe a sua família. Você que vai descansar. O tema do nosso devocional de hoje, uma mente livre de toda ansiedade. Queridos, uma mente renovada, ela aprende a descansar. Uma mente renovada, ela desacelera. Uma mente renovada, ela sabe, ela discerne, ela tem discernimento do tempo. E quem tem discernimento do tempo, ela sabe como descansar. E nós vamos falar da palavra de Deus, como que a palavra nos ensina, nos impulsiona, nos aperfeiçoa para esse descanso, para uma mente livre de ansiedade. Uma mente livre de ansiedade, ela sabe discernir o tempo. Ela compreende o alinhamento dos céus e da terra, do tempo, né? O tempo, ele não volta, né? Não tem como você voltar ao dia de ontem, não tem como você voltar anos atrás. Passou, né? Agora, ó, é 7h13 da manhã, às 7 horas do dia 5 de julho, já foi, de 2025. Não tem como voltar atrás. Como nós temos aproveitado o tempo? Uma mente renovada sabe gerir o tempo, sabe discernir o tempo e não se anseia, né? Ela não é uma mente atribulada por conta do tempo, ansiosa. Eu quero orar por vocês antes de iniciarmos a leitura da palavra. Vamos abençoar e consagrar o nosso dia ao Senhor. Já aproveita, encaminha essa live, você que está aqui no Facebook, encaminha um link para alguém que você gostaria que recebesse uma palavra dos céus nesta manhã. Aqui no Instagram, clica no aviãozinho, já encaminha. E depois vocês vão ter aqui nas minhas redes sociais o link do YouTube também. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós somos gratos a Ti por esta manhã que o Senhor fez para nós. Somos gratos pelos feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas e através de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito e por isso nós nos alegramos. Pai querido, por ter sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, por ser o nosso socorro bem presente nos dias de angústia. Somos gratos ao Senhor. E iniciamos este dia de sábado, esse dia 5 de julho de 2025, consagrando ao Senhor todos os nossos dias. Que
Que esse dia seja um dia abençoado, esteja cumprindo a tua vontade em nós e através de nós, guardando a nossa casa, a nossa família, a nossa mente e o nosso coração. Fala conosco nesta manhã, ministra em nós a tua palavra, o teu querer, para que possamos caminhar segundo a tua palavra. Amém, amém, queridos. Deus abençoe você nesse domingo de sábado. Quantas pessoas queridas entrando aqui agora, que Deus te abençoe poderosamente. Já vamos iniciar. Corre lá, dá tempo de pegar rapidinho o seu café. Quem que já fez o seu cafezinho quentinho hoje? Seu papel, sua caneta e sua Bíblia, né? Bom dia, bom dia. Ó, quantos bom dia aqui. O pessoal tá entrando agora na live. Nós vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro, Novo Testamento, lá pro finalzinho da Bíblia. Se você pode ler comigo, abra sua Bíblia, se não anote, para você meditar depois na palavra de Deus. É muito bom ouvir, né? Mas nós não gravamos, não guardamos muito o que nós ouvimos. A estatística diz de 90% a 80% que a gente consegue guardar o que ouve. Mas aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente medita, que a gente registra, a gente tem a oportunidade de gravar muito mais, de registrar na nossa mente. A gente está falando da mente, né? Uma mente renovada, ela transforma as nossas vidas. Mente renovada, vida transformada. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ansiedade, né? Sobre como Deus nos ensina a descansar, a viver longe de qualquer ansiedade, preocupação. 1 Pedro, nós vamos ler um primeiro versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Anota aí, você que está aqui no Facebook. Bom dia, às vezes eu não consigo aqui administrar as mensagens, mas conforme eu vou lendo aqui eu vou respondendo. Querida Riso, Jaque, Isaura, que alegria ter vocês aqui, Deus te abençoe. Já abriu aí sua Bíblia? Já anotou? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele quem? O Senhor, nosso Senhor Jesus. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha que maravilhoso nós termos este cuidado de Deus por nós. E ele dizendo para nós lançarmos as nossas ansiedades, as nossas preocupações sobre ele. O que quer dizer lançar? É entregar, né? Quando você lança, você entrega. Entregar a ele aquilo que te preocupa, que te anseia, que tira seu sono. Vamos falar aqui um pouquinho para nós mulheres, que é a maioria. Normalmente são as mulheres que estão aqui nos nossos devocionais. Como somos tendenciosas, né? Tendentes a se ansiar com muito mais facilidade, não é verdade? E eis que vos fala uma pessoa que lida com isso todos os dias, né? Devido à minha história, né, de filha mais velha, a minha criação, né? Eu fui criada por pais maravilhosos, né? Deus me deu o presente de ter pais que me criaram muito bem. Mas a minha mãe, né, ela tem uma história, né? Aos 15 anos a mãe dela foi embora. E ela precisou sobreviver na vida, né? Ela precisou trabalhar cedo, cuidar do irmão mais novo. Então eu fui criada por uma mãe extremamente cuidadosa. E tudo que é em excesso não é muito bom, né? Então aquela preocupação de ser muito responsável, de eu ter que ser muito cuidadosa com tudo. E isso, queridos, conforme é colocado sobre nós, né, você tem que tomar cuidado. Você tem que se esforçar. Então isso deixa a gente assim muito mais preocupado em dar resultados, né? E isso anseia. Então, devido à minha formação, ao meu temperamento, então, como eu disse, quem vos fala aqui é uma pessoa que é muito ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Não adianta eu falar para vocês que, ai, queridos, eu sou uma pessoa totalmente zen. Não, eu sou uma pessoa ansiosa.
Mas eu aprendi a lidar com a ansiedade depois de viver um burnout e consequência dele, uma depressão. Né? Olha como é conflituoso. Eu tive um burnout que foi um esgotamento por ser uma pessoa extremamente exigente, uma pessoa que se cobrava demais, uma pessoa que queria sempre dar resultado, não sabia falar não. E quando eu me deparei com esse estado, eu me deprimi, porque é como se eu não aceitasse, foi muito conflituoso na minha mente. Como que eu, que tentei sempre dar o meu melhor, ser o meu melhor, estou doente, com um diagnóstico, e aí eu me deprimi. Então olha o conflito que nós temos dentro de nós. Então vos falo uma pessoa que precisou ser curada, restaurada, transformada e aprender a lidar com aquilo que é uma fragilidade. E falando de ansiedade, você é ansioso, você é ansiosa, você é uma pessoa que perde o sono com muita facilidade, que se te falarem que tem que fazer alguma coisa amanhã, você já tá desesperada hoje, ai meu Deus, você já começa a querer ficar extremamente preocupado como que vai ser. Você é uma pessoa ansiosa. A maioria de nós dizem que é o mal do século, né? Mas Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, se fez carne, padeceu as mesmas transgressões que nós, padeceu as mesmas dores, se fez homem, com certeza sentiu momentos que levou ele a se ansiar, mas ele nos ensina, né, a descansar em Deus. Como que descansa em Deus? Primeiro, como nós lemos aqui, em quem está chegando agora, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque ele é quem cuida de vocês. Então, se nós estamos ouvindo a palavra dizendo que Deus cuida de nós, que Deus cuida do nosso amanhã, né? Vai dizer em uma outra palavra aqui que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, de vestir, porque Deus está cuidando de nós. E nós sabemos disso, mas nós temos dificuldade de concentrar a nossa mente nessa verdade e vivermos a partir disso, nos comportarmos a partir desta verdade. Se nós somos capazes de viver as nossas vidas, termos comportamentos que são gerados a partir de crenças limitantes, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre disseram que eu teria dificuldade não teria capacidade de crescer, de ser alguém na vida. Aí isso se tornou uma crença para você, aí você vive baseado nessa verdade que te limita. Por que não viver debaixo de uma verdade, firmado numa verdade que Deus está dizendo ao nosso respeito? Não é verdade? Nós somos mais tendenciosos a viver aquilo que é negativo. Né? A nossa mente, queridos, por isso que nós temos que aprender a lidar com ela. A nossa mente ela é tendenciosa ao negativo, ao pessimismo, ao vitimismo, ao procrastinar, ao se sabotar. Infelizmente, a nossa mente ela é tendenciosa às coisas ruins. Mas quando nós temos Cristo em nossa vida, quando nós buscamos a mente de Cristo, porque a palavra do Senhor nos direciona muitos momentos a cuidarmos da nossa mente. E uma delas vai dizer para nós termos a mente de Cristo, ou seja, uma mente que sabe qual é a sua real identidade, de quem é Deus, de quem é você em Deus. E a partir disso, a sua mente ela é impulsionada a viver da forma que Deus nos ensina a viver. E nesta manhã de sábado, por que este tema num sábado? Poderia ser numa segunda-feira, né? Numa segunda que talvez você já tivesse com o seu planejamento, um monte de coisa para fazer. Mas quem já me acompanha aqui já faz 3 anos que eu faço devocionais aqui nas minhas redes sociais. Mas eu sempre trago uma palavra para o nosso sábado. Porque nós mulheres temos dificuldade de desacelerar. Nós temos dificuldade de parar e de se sentir merecedora do descanso. Eu já fui essa pessoa. Eu não sabia descansar. Eu tinha insônia, eu não dormia. Mas eu fiquei doente por causa disso. Quando eu me deparei, uma pessoa que achava que estava tudo bem e que eu estava doente, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Então eu aprendi a descansar. Hoje eu durmo. Hoje eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro. Mesmo que eu tenha muitas coisas para resolver, eu entrego a Deus. Eu faço exatamente o que a palavra está dizendo. E é isso que eu quero de todo o meu coração que vocês façam também. Lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele é quem cuida de vocês.
Nós temos que aprender a descansar, queridos. E olha só o que diz ainda em 1 Pedro. Tudo bem, filho? Meu filho aqui acordou do meu lado me olhando. Essa é a realidade, né? De nós mães. Mas a bebê ainda tá dormindo. Olha só o que diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Está anotando aí? Então anote. Ainda em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Antes de lermos, deixa eu dizer algo muito importante para vocês. A ansiedade, ela é gerada por um excesso de preocupação com o futuro. Já ouviu isso? A depressão é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. Então muitas pessoas estão depressivas porque existem mágoas, existem coisas mal resolvidas lá do passado, relacionamentos que foram conturbados, ciclos que não foram fechados, mágoas, traumas. E essas pessoas se tornam depressivas. Então, depressivo é um excesso de passado mal resolvido, né? Não levou para aprendizado, não levou para a parte positiva, não ressignificou. Por isso que é importante nós aprendermos a ressignificar. Né? Nossos devocionais são no máximo 20, 25 minutos. Então, nós não temos muito tempo para destrinchar todos os assuntos, mas eu tento o máximo aqui compartilhar com vocês um pouco, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, mas a partir de tudo que começa aqui, ó, na nossa mente, né? Então, nós somos gerados dentro de pensamentos ansiosos, mas quando nós concentramos a nossa vida naquilo que Deus diz a nosso respeito, aquilo que Deus está nos ensinando, nós conseguimos ser mais produtivos, né? A nossa mente, ela precisa ser direcionada para isso. Então vamos lá? 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Eu vou ler de novo, porque esse versículo tem uma chave poderosa para nós. Principalmente para você que também é uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada. Por isso mesmo, aqueles que sofrem. Sofrer, Aline? O Senhor Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Neste mundo serão perseguidos. É tanto que a palavra fala, bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Bem-aventurado aqueles que sofrem. Como assim? Feliz é aquele que sofre. Ou seja, aquele que sofre, que padece, mas por conta de um bem maior, de uma motivação maior, que é o quê? A vontade de Deus. Por quê? Aqueles que se dedicam a viver a vontade de Deus e o propósito de Deus, sofre. Passa por lutas? Passa. Passa por aflições? Passa. Mas nós somos recompensados pelo consolo, pelo conforto. Nós somos compensados por Deus pelos livramentos, pelos escapes. Deus, ele nos guarda e nos livra. Diz a palavra que ele livra aqueles que o temem de todas as aflições. Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui? A palavra do Senhor está nos dizendo que aqueles que sofrem pela vontade de Deus, isso é muito poderoso. Por isso que eu falei que é uma chave poderosa. Se eu estou vivendo a vontade de Deus, estou vivendo uma vida devocional, uma vida totalmente devota ao Senhor, o meu trabalho, o meu respirar, a minha caminhada, a minha família, tudo aquilo eu entrego a Deus, eu lanço sobre Ele a minha vida por inteiro, minha mente, meu coração, e eu cumpro a vontade dEle, mas eu estou sofrendo por isso, né? Sofrendo muitas vezes perseguições, afrontas, pessoas que se levantam contra nós, pessoas que vêm, pessoas que são usadas pelo inimigo também, né? Quando nós passamos, sabe quando tudo começa a ficar mais difícil e você começa a sofrer? É aqui que é a chave, você precisa parar e refletir. Estou cumprindo a vontade de Deus? Eu estou obedecendo a voz de Deus? Eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer? Então, aí é a sequência do versículo. Eu preciso confiar a minha vida
tudo que eu estou fazendo, eu preciso confiar em Deus e praticar e continuar praticando bem. Meu Deus! Ou seja, amando os que te aborrecem, sendo consolado pelo Espírito Santo, mesmo quando tudo ao seu redor está te pressionando, te afrontando. A palavra do Senhor diz que nós podemos ser pressionados, mas não desanimados. Perseguidos, mas não destruídos. Já ouviu aquela canção? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Quem é a igreja? Eu e você. E quando a igreja está cumprindo a vontade de Deus, ela precisa confiar. E uma pessoa ansiosa, ela não confia. Nós estamos caminhando para o fim. E eu quero dizer isso ao seu coração. Quando eu aprendi isso, eu falei, por isso que eu vivo me policiando quando eu estou ficando muito preocupada e ansiosa com algo. A ansiedade é falta de fé. Como assim, Aline? Eu tenho fé em Deus. Se você vive ansiosa ou ansioso, você se preocupa demais, é porque você não confia no Senhor. Porque quem confia, descansa. Quem confia, entrega. E a fé, o que é a fé, queridos? É o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam. É aquilo que você não vê, é viver por fé e não por vista. Então, se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, queridos, existe o transtorno da ansiedade crônica. Pessoas que têm ansiedade generalizada, isso são diagnósticos médicos, psiquiátricos, né? Eu que atuo nessa área hoje. Pessoas que se medicam por terem uma ansiedade crônica. Ou seja, ela tem crises de ansiedade, ela sofre por conta de uma ansiedade extremamente grave na vida dela. E uma pessoa que sofre de ansiedade é falta de fé. Porque quando você confia, você descansa. E uma pessoa ansiosa, ela nunca descansa. Ela está sempre agitada. Ela não dorme, ela sofre de insônia. Então, uma mente livre de ansiedade é uma mente que crê sem duvidar. Uma mente livre de ansiedade é uma mente que sabe quem é Deus e que confia. Porque é isso que a palavra está nos dizendo. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre o Senhor. Coloque sobre ele as suas preocupações. Porque ele é quem tem cuidado de você. E aqui no último versículo que nós lemos. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo, está sofrendo de acordo com a vontade de Deus, ou seja, é porque está cumprindo a vontade de Deus, está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Eu não sei se é ministerial, se é o seu trabalho, se é a sua rede, né? Onde você está tendo uma voz profética, uma voz dos céus no meio dos seus. Eu não sei qual é a missão que você está hoje, que faz parte do seu propósito e que é a vontade de Deus. Se você está fazendo algo que você está obedecendo a Deus, você confia. Você descansa. Antes de nós encerrarmos, aqui mesmo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O que nós estamos aprendendo aqui a partir do ensinamento do apóstolo Pedro? Que nós devemos também trazer para nossa mente, olha só como está na minha versão aqui, armem-se também do mesmo pensamento, ou seja, do pensamento de Cristo, que padeceu no seu corpo para romper com o pecado, para nos dar liberdade, para sermos livres da escravidão do pecado. E que nós venhamos nos armar em pensamento. Olha que poderoso isso. Que a sua mente seja uma arma poderosa contra qualquer tipo de ansiedade, de medo, de coisas negativas que fazem você parar de viver a vontade de Deus.
Então eu quero encerrar falando isso para você. Arme-se o seu pensamento. Arme-se com o pensamento de Cristo. Que a sua mente esteja armada, vamos dizer assim. O que é estar armada? É você ter uma defesa, né? Você ter como se defender. Uma pessoa armada, ela tá preparada para se defender de qualquer ataque. Então eu quero encerrar dizendo isso para você. Aprenda hoje a armar o seu pensamento com o pensamento de Cristo. A ter a mente de Cristo para combater qualquer tipo de pensamentos, de ataques na sua mente que te fazem ficar doentes emocionalmente, ansiosos. Amém? Hoje é esse aprendizado para nós. Tenha uma mente livre de toda ansiedade. E como que eu faço isso, Aline? Armando-se o meu pensamento com o pensamento de Cristo. Tendo a mente de Cristo, lançando sobre ele qualquer ansiedade, preocupação, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Nós vamos orar. Esse é um assunto também para falarmos bastante, né? Que é a ansiedade. Mas nesse sábado eu te faço um convite e te desafio a descansar hoje. Lívia, tem tanta coisa para fazer, mas pare um tempinho. Tire um tempo para você. Descansa a sua mente, entrega todo o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos orar? Pai, nós sabemos que os dias são maus. A tua palavra diz, basta cada dia o seu mal. A tua palavra diz que os últimos dias seriam penosos, difíceis, trabalhosos. Mas nesta manhã, neste sábado, nós entendemos que a tua palavra nos convida, nos ensina a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, a lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. A tua palavra nos convida, como diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que o Senhor nos trará alívio, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Neste sábado, ó Pai, nós entregamos, lançamos sobre Ti tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, que tem tirado a nossa paz. Toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo do futuro. Nós entregamos a Ti porque o nosso amanhã pertence ao Senhor. E nós descansamos e confiamos, entregamos a nossa esperança, colocamos a nossa confiança plenamente no Senhor. Se alguém sofrendo, ó Pai, de ansiedade crônica, Pai querido, de insônia, porque está preocupado com amanhã, que o Senhor possa trazer paz a estes corações, paz a esta mente. Nós repreendemos toda ansiedade, todo ataque do inimigo nas mentes, Senhor, para que essas pessoas venham estar doentes, Pai querido, com essa ansiedade tão preocupante, Senhor. Nós repreendemos todo o laço do inimigo que tenha trazido ansiedade, medo, preocupação, Senhor, com amanhã. E nós declaramos paz em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, que a paz que excede todo o entendimento guarde a nossa mente e o nosso coração. Que nós possamos aprender a cada dia. Nos ensina, Senhor, a descansar. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a cada um dos teus filhos que estão agora ao vivo, que vão estar depois, Senhor, ouvindo esta palavra, que eles sejam alcançados poderosamente em suas mentes, em seus corações, Pai querido, pela presença gloriosa do teu Espírito Santo, e sejam renovados pelo Senhor. Toda preocupação, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, e a tua paz e a tua alegria invada essa mente e invada este coração em nome de Jesus. Ore assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Passamos um pouquinho do horário hoje, 30 minutos de live, mas
entregamos, né, o que o Senhor nos confiou nesta manhã. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família neste sábado. Amanhã é domingo, mas amanhã nós estaremos aqui novamente, trazendo uma palavra dos céus aos nossos corações. E eu creio que você já é vencedor em nome de Jesus. Toda ansiedade, ó, vai partir em retirada. Toda preocupação vai partir em retirada em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que seja um sábado abençoado em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até amanhã. Deus te abençoe.